Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Só uma correção que, na verdade, quando o senhor me conheceu, pastor, não era um garotinho, era um bebê mesmo. O senhor me apresentou para a igreja. Foi o meu primeiro pastor e foi o pastor que me apresentou para a igreja. Eu sou membro da Igreja Batista Getsemane, presidida pelo pastor José Barnabé Marques. Inclusive, ele mandou suas saudações. E é uma honra estar aqui. É uma honra mesmo, pastor. O mundo dá muitas voltas mesmo. Ter o senhor como meu primeiro pastor e ter a oportunidade de estar pregando na sua igreja. E eu queria convidá-los a abrir no livro de Daniel. Daniel, capítulo 4. O tema que me foi proposto foi de falar sobre a soberania de Deus. E esse é o tipo de tema que você consegue fazer um estudo em relação a isso, você consegue preparar uma mensagem e durante todo esse processo o seu coração se enche de alegria. Mas quando você acaba, você está de joelhos clamando por misericórdia. Porque falar sobre a soberania de Deus não é uma tarefa fácil. Estudar sobre a soberania de Deus é algo extremamente confrontador. E foi muito confrontador para a minha vida essa mensagem. Espero que para a vida de vocês também seja confrontador e possa nos trazer valiosas lições. O livro, como você já deve imaginar, foi escrito pelo profeta Daniel. E embora isso pareça algo meio óbvio, há algumas pessoas que discordam. Mas historicamente falando, há bons indícios de que realmente foi o profeta Daniel que escreveu esse livro. E curiosamente, um dos muitos propósitos pelos quais ele escreveu esse livro é justamente de demonstrar a soberania de Deus. Como os irmãos já sabem, o período ao qual ele escreveu se trata do exílio babilônico, ao qual Israel se tornou cativa da Babilônia. E muitos judeus estiveram lá em um período de exílio. Ou seja, todo o processo desse livro trata sobre a soberania de Deus, mas em um contexto onde os judeus estavam em extrema humilhação. Eles estavam em uma terra que não era sua terra, repleta de deuses que não eram o seu Deus. O seu templo havia sido completamente destruído, mas ainda assim é uma carta que fala sobre a soberania de Deus. Uma carta não, um livro que fala sobre a soberania de Deus. E só disso daqui já dá para tirar uma lição. De que dizer que Deus é soberano não quer dizer que a sua soberania se limita aos bons momentos de nossa vida. A soberania de Deus, o controle que Deus tem é sobre a nossa vida como um todo. Quer seja nos bons momentos, quer seja nos maus momentos, Ele continua sendo soberano. Afirmar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é algo que eu posso dizer só quando a vontade dele, boa, perfeita e agradável, coincide com a minha. Ainda quando não coincide, Ele continua sendo Deus e continua sendo soberano. E esse livro é uma prova disso. Lembre-se disso durante a leitura, de que ele está sendo escrito por pessoas que estão em um momento de constante humilhação, talvez um dos maiores momentos de humilhação que o povo de Israel já passou. Um dos quatro reis que governaram a Babilônia durante esse período foi o rei que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar sobre ele, que foi o rei Nabucodonosor. E uma das suas principais características era o orgulho que ele tinha. Ele era um rei extremamente orgulhoso. Muito embora a Babilônia naquele período não fosse uma nação que já estava há muito tempo, ela estava no seu auge. Ela era um reino extremamente próspero. E isso enchia o coração de Nabucodonosor de orgulho. Mas a prosperidade que a Babilônia tinha era proveniente da sua opressão. A opressão que ela realizava em relação a outros povos e o domínio que ela realizava sobre outros povos. Então esse rei, ele era tão orgulhoso que ele chegou até o ponto de dizer: quem é o Deus que poderá vos livrar da minha mão? E essa frase ele disse para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vocês provavelmente conhecem a história. Antes de lançá-lo ao fogo, à fornalha, esquentada 7 vezes mais do que o normal, porque aqueles jovens se recusaram a adorar os deuses de Nabucodonosor e a estátua de ouro que ele havia levantado. Eles foram entregues a Nabucodonosor, e naquele momento ele disse: vocês não vão se dobrar ao meu Deus, aos meus deuses? Quem é o Deus que poderá livrar de vocês das minhas mãos? Tamanho era o orgulho que ele tinha. E olha só, logo após esse momento, vocês conhecem a história, um anjo apareceu, um anjo esteve lá com eles, foi o 4º homem que estava lá naquela fornalha. Nabucodonosor reconheceu que o Deus daqueles jovens era um Deus poderoso e chegou a proclamar que nenhum outro Deus poderia dar o livramento que aquele Deus deu para eles.
Muito embora ele tenha dito isso, em momento algum ele afirmou que ele acreditava que aquele Deus era o único Deus. Ele só colocou mais um Deus no rol dos muitos deuses que tinham na Babilônia. Depois desse episódio, o rei continuou sua vida. E o livro de Daniel nos conta que ele estava tranquilo e feliz em seu palácio, quando ele teve um sonho. Durante esse sonho, que foi extremamente significativo, o rei Nabucodonosor viu uma árvore, uma grande, grande árvore. Uma árvore tão grande que poderia ser vista por todos os reinos e tão grande que chegava até o céu. Ele descreve essa árvore e ele fala que as folhagens dessa árvore eram muito formosas. Ele fala também que os animais usavam as sombras daquela árvore para se proteger e que as aves dos céus iam até aquela árvore. Mas que um vigilante, a qual ele chama de um santo, apareceu e deu um decreto de que aquela árvore deveria ser cortada. Mas muito embora essa árvore tivesse que ser cortada, a sua raiz deveria permanecer. Mas aquela árvore seria cortada e no lugar do coração daquele homem, mesmo falando de árvore, ele usa homem, e no coração daquele homem deveria ser transformado em um coração de um animal. Mas as raízes da árvore deveriam permanecer ali. Até que todos os reinos soubessem que o Altíssimo tem domínio, soberania sobre todos os reinos. Quando Nabucodonosor acordou, ele ficou extremamente constrangido com aquele sonho. Então ele chamou em sua presença seus feiticeiros, seus encantadores e seus magos. Porém, nenhum deles foi capaz de dar uma interpretação do que significava aquele sonho ou se significava alguma coisa. E aí, naquele momento, ele manda chamar à sua presença um jovem chamado Daniel, ou Beltesazar, como ele gostava de chamá-lo. Quando Daniel vai até a sua presença, ele consegue escutar o sonho e interpretá-lo. E ele avisa para o rei que aquela árvore era o rei, representava o rei. E que ele seria cortado, aquele era um decreto que iria acontecer com ele. Mas o fato da raiz prevalecer indicaria que depois disso ele voltaria a prosperar. E ele dá um conselho para o rei. Ele fala para o rei que isso irá acontecer até que ele reconheça que o Altíssimo tem o domínio sobre todos os reinos. Então ele fala para Nabucodonosor: você deve se arrepender dos seus pecados, se arrepender de suas iniquidades e praticar uma justiça social. Não ser tão opressor com os pobres. Nabucodonosor escuta isso, mas a sua vida não muda de forma alguma. 12 meses depois, Nabucodonosor estava caminhando pelo seu palácio e aquela profecia através de um sonho finalmente se cumpre. O rei, enquanto caminhava pelo seu palácio, no versículo 30 do capítulo 4, proferiu: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória de minha majestade? Após o rei proferir isso, uma voz veio dos céus e disse o mesmo decreto que ele recebeu em sonho, de que ele seria cortado e que a partir daquele momento ele seria como um animal. Ele iria comer as ervas do campo como um boi. Ele viveria como um animal, seria afastado dos homens. Por conta disso, muitos acreditam que a doença que o afligiu seja uma doença mental chamada licantropia, ou então boantropia, por conta desse se alimentar de ervas do campo como um boi. E quando essa voz que abriu os céus disse para ele que isso deveria acontecer até que ele reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre todas as coisas. O texto que vamos ler essa noite, ele se encontra nesse contexto. Após isso acontecer, acompanhem comigo, no verso 34. A Bíblia ela não relata como foi todo o procedimento, como foi o tempo que o Nabucodonosor ficou dessa forma. Apenas nos conta que foi durante 7 anos. Então ela nos diz: mas ao fim daqueles dias, que dias? Todos esses dias que eu contei para vocês, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são para eles reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Oremos. Senhor, que a tua palavra, Senhor, seja revelada nesse momento, Senhor. Que não haja glória de homens nesse lugar, Senhor, mas só a tua glória, Senhor. E que a tua soberania, Senhor, os relatos sobre a tua glória, venham a transformar as nossas vidas, Senhor. Conceda-nos a graça, Senhor, de meditar na tua palavra, Senhor, e de sermos atingidos e transformados por ela, Senhor. Que toda a honra e que toda a glória seja dada só a ti, Senhor. Só a ti, Pai. Toma nossos corações cativos para escutar a tua palavra, Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. Essa exposição que o rei faz, e são só esses 12 versículos que vamos trabalhar essa noite, embora para muitos aqui possam parecer um contexto muito diferente do qual nós estamos inseridos, não somos reis, não somos como Nabucodonosor, mas na verdade há muitos indicativos de que nossa vida não é tão diferente da dele. Como eu falei no começo, o grande pecado de Nabucodonosor era um orgulho manifesto através da sua idolatria. Ele era um rei extremamente idólatra. E a idolatria, irmãos, é um pecado que atinge, de certa medida, a todos nós. Porque a idolatria nada mais é do que você adorar qualquer coisa, senão a Deus. Qualquer coisa pode ser um ídolo no seu coração, se tomar um lugar que pertence só a Deus. E para aquele rei, a grande idolatria dele era o seu próprio reino. Era o fato dele ser um rei vitorioso e bem-sucedido a olho de todos. Esse era o grande orgulho dele. Então eu gostaria de pedir que nessa noite, que se você realmente é um cristão verdadeiro, se você realmente conhece a Cristo, que essa mensagem possa examinar o seu coração, que você possa examinar o seu coração diante dessa glória de Deus que Nabucodonosor proferiu, e que você possa se questionar sobre como você se comporta diante da glória de Deus. Qual é a sua atitude ao conhecer e declarar a soberania de Deus? E se você não conhece ainda a esse Cristo, a esse Deus, eu gostaria que você pensasse sobre a existência desse rei e as consequências que isso traz para a sua vida. Então ele começa a dizer: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Aqui se dá o início da oração de Nabucodonosor. Levantei os olhos aos céus. Os judeus, irmãos, eles não tinham uma forma específica de realizar suas orações. Culturalmente, hoje em dia, geralmente quando vamos orar, temos o costume de fechar os nossos olhos e abaixar as suas cabeças. Já com os judeus, o que era mais comum acontecer era estar de pé, olhando para os céus, e sim ou não com as mãos levantadas. A exemplo disso, Lucas no capítulo 18 narra sobre o publicano e o fariseu, onde os dois vão até o templo prestar uma oração. Mas o publicano, naquele momento, não consegue nem sequer levantar seus olhos aos céus. Tamanho era o constrangimento que ele tinha diante da glória de Deus e diante da consequência que ele tinha dos seus pecados. Nabucodonosor não era um judeu, mas a oração que ele realiza aqui, olhando para os céus, não é uma oração de que não tem humildade. Muito pelo contrário, é um ato de humildade. Aquele momento onde Nabucodonosor levanta seus olhos aos céus é um marco sobre o fim daquele estado que ele se encontrava. Como um animal que ele vivia, comendo ervas do campo, vivendo como boi, ele não levantava seus olhos aos céus. Animais não contemplam o céu. Animais não buscam algo no céu, não buscam um ser no céu. Naquele momento, a humanidade de Nabucodonosor foi restaurada. E ele teve a possibilidade de correr para o único que havia o salvado daquela condição. E aqui tem um entendimento muito profundo para nós. Durante o caos da vida de Nabucodonosor, durante o caos que ele esteve, durante todo esse período de 7 anos, há uma lição aqui, uma cura para a nossa idolatria, o nosso antídoto. E esse antídoto é: volte-se para Deus. Quando aquilo cessou, a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi voltar-se para Deus. Olhou para os céus, levantou os seus olhos para os céus, reconhecendo que aquele Deus, do qual ele já havia ouvido falar, teria sido aquele Deus que o teria salvado. De forma simples, temos um antídoto para todas as nossas lutas, para todas as nossas aflições, para todos os nossos dilemas em relação ao pecado, em relação a pecados que muitas das vezes não sabemos como superar, não sabemos como lidar. Parece ser algo muito simples, mas ao mesmo tempo é profundo. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Reconheça que as suas boas obras, os seus atos de justiça, são muito bons e causam transformações para você e causam transformação na sociedade. Mas os seus atos de justiça jamais serão capazes de apagar os seus pecados. Jamais. Você pode colocar tudo que você faz de bom de um lado da balança e os seus pecados, e pode ter certeza, os seus pecados vão pesar mais. Mas se você colocar a graça de Cristo do outro lado da balança, ela supera os nossos pecados. Então entenda isso. Embora nossas boas obras tenham peso, tenham valor e são necessárias, um peso não para a salvação, mas um peso para uma transformação, porque elas manifestam a própria graça de Deus em nossas vidas, a gente só consegue fazer coisas realmente boas obras, por conta primeiramente dessa graça. Mas aquilo que nos livra de nossa idolatria é o deleitar-se na presença desse Deus e o deleitar-se na graça que Ele nos oferece.
Então, corra para Cristo, olhe para Cristo. Não encontre na sua luta com um pecado uma solução em si mesmo, como se as coisas que você fizesse de bom para preencher uma tabela fossem capazes de superar a maldade do seu coração. A única coisa que nos sara dos nossos pecados é a graça de Cristo. Então, vá até Cristo. E quando eu digo isso, eu não quero dizer que você não deve vir na igreja, não deve orar, não deve ler a palavra, não deve ajudar o próximo. Como eu disse, tudo isso tem um valor em si mesmo, mas pecado se vence com graça. Pecado se vence com graça. Então ele dá continuidade. Levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. Esse retorno da consciência de Nabucodonosor marcou de forma profunda o cessar de sua doença. Definitivamente, a doença a qual ele estava sendo afligido cessou. E agora ele recobrou a consciência, recobrou o entendimento, algo que lhe havia sido tirado enquanto ele estava naquela condição, vivendo como animal. Mas aqui há uma coisa muito profunda. Em Deuteronômio, no capítulo 6, há uma série de orientações de Deus para o povo de Israel. No versículo 4, há a famosa Shema, ou Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E logo depois, o próprio Deus diz, amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Lá no Evangelho de Mateus, Cristo é questionado sobre qual seria o maior mandamento. E o que ele faz? Ele repete esse texto, mas ele acrescenta uma coisa nesse texto, que é o quê? O entendimento. Então ele diz, o maior mandamento é, amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Cristo, uma das consequências da nova aliança que nós temos em Cristo Jesus, manifesta através de sua graça, é a compreensão do amor que ele tem por nós de uma maneira especial. Ainda que anteriormente pudéssemos ouvir falar, os profetas pronunciavam esse Cristo, pronunciavam sua obra, na cruz, Cristo manifestou plenamente o seu amor por nós. Na cruz não restou dúvidas sobre esse dispensar de sua graça. Por isso que Cristo fala que devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, porque o Evangelho causa em nós uma consciência, primeiramente, sobre quem nós somos, sobre a nossa condição de pecadores, mas também nos causa uma consciência sobre quem Deus é e sobre aquilo que Ele fez por nós. E de todo o seu entendimento, você deve amar a esse Deus. A questão é, qual o seu entendimento sobre o propósito de sua vida? Qual é o que você faz diante dessa realidade sobre quem Deus é? Se você realmente foi atingido pelo Evangelho, você compreendeu os seus pecados, você compreende essa soberania de Deus, o que você faz em relação a isso? O que isso causa na sua vida? Há uma realidade na sua vida de que entender sobre a graça de Cristo causa transformação em você? Ainda há uma alegria sobre esse Evangelho? Ainda há um deleitar-se nessa graça, você ainda levanta os seus olhos aos céus e olha para esse Deus, reconhecendo que foi Ele que lhe livrou em sua maravilhosa misericórdia? O rei entendeu naquele momento que a punição de sua idolatria havia sido justa. A punição que caiu sobre ele, em momento algum, ele ousou reclamar sobre os 7 anos que ele viveu como se fosse um animal. Mas o seu entendimento também foi de que a misericórdia de Deus que foi que livrou daquele estado. E é por conta disso, desse entendimento, que ele foi capaz de proferir aquilo que vamos ler em sequência. O louvor que ele deu a Deus foi porque ele entendeu, ele compreendeu o seu estado e ele compreendeu a obra que Deus fez na vida dele, a tremenda misericórdia que foi manifestada. Ou seja, olhe para os céus, corra para Cristo. E corra para a sua palavra, com todo entendimento. A palavra de Deus lhe dará o entendimento sobre a sua realidade de pecador, mas também será manifestação para você da graça de quem Cristo é. Não há como falar de uma vida cristã sem deleitar-se na palavra, sem entendimento sobre quem Deus é. A graça que te atingiu, não te atingiu exclusivamente para a sua salvação, mas também te atingiu para que você faça parte de um reino. Há um rei. Aqui, tudo que estamos lendo é sobre um rei terreno, proclamando que há um rei maior do que todos aqueles que ele já viu e de todos aqueles que haveriam de vir. Como é a sua vida diante dessa realidade, da existência desse rei? O seu coração exulta na possibilidade de ter essa palavra e crescer nesse entendimento?
Há muitos irmãos aí fora que não têm essa mesma possibilidade que você, que moram em países perseguidos, onde se forem sequer encontrados com uma página da Bíblia, serão decapitados. Mas para eles, qualquer possibilidade de ter um entendimento maior sobre quem Cristo é, sobre o propósito da vida deles, é motivo de grande regozijo. E na sua vida, e no acesso que você tem a uma palavra, como você lida com isso? É motivo de pesar para você ler as Escrituras? Ou você tem um entendimento de que foi a misericórdia de Deus que te salvou, e você olha para os céus e clama por essa misericórdia, por conhecer ainda mais? Amarás ao teu Deus de todo o teu entendimento, de tudo que você tem, de tudo que você é, de tudo aquilo que você é capaz de compreender. Como eu disse, esse texto pode ser dividido em duas partes. A primeira parte são fatos ativos da vida de Nabucodonosor. Ele nos relata aquilo que ele fez após cessar a sua doença. Então, levantei meus olhos aos céus, fui me recobrado do entendimento, e aí vem uma outra série de coisas que ele fez. A segunda parte seria declarações que ele realizou sobre quem Deus é, essa consciência que ele teve sobre Deus. Então, nessa primeira parte, estamos conversando sobre aquilo que ele fez, logo depois ser retirado daquela situação de doença. E o último ato que o texto nos conta é esse: e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre. Nabucodonosor, após reconhecer o seu estado, após reconhecer a misericórdia de Deus, ele bendiz o nome do Altíssimo. E aqui esse termo, bendizer a Deus, significa demonstrar gratidão, reconhecer a própria dependência da bênção divina. Em outras palavras, ele reconhece que o livramento que lhe foi proposto se deve exclusivamente a Deus. O que isso nos diz? O que isso nos fala na sua vida? Observe a sua vida, examine a sua vida. Tudo aquilo que você tem provém da bênção de Deus, da misericórdia de Deus sobre a sua vida. E por que eu digo isso? Porque nós não somos merecedores de absolutamente nada. Somos completos pecadores. Romanos 13:23. Pois todos pecaram. Eu, vocês, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:8. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que eu posso bendizer a Deus, porque Ele nos dá o entendimento sobre quem nós somos e o entendimento sobre aquilo que Ele fez em nossas vidas. E Ele bendiz o nome do Senhor. Ele demonstra a gratidão sobre a realidade desse Deus, sobre o conhecimento que Ele passou a ter sobre o novo rei que anteriormente Ele não conhecia. Um rei maior do que Ele mesmo, um rei do qual o seu reino não se deve à opressão. O reino de Deus não é conquistado através de opressão de um ditador. O reino de Deus é conquistado pelo simples fato de que todas as coisas pertencem a Ele. Como Abraham Kuyper costumava dizer, não há 1 centímetro de absolutamente nada na face da terra que Deus não possa colocar o dedo e dizer, é meu, me pertence. Eu sou o Criador de todas as coisas. Tudo é meu. Debaixo dos céus, em cima dos céus, debaixo da terra, tudo pertence a Ele. Essa é a soberania de Deus. É sobre esse Deus que vocês cantaram essa noite. É sobre esse Deus que nós estamos aqui não para assistir um culto, mas para prestar um culto a esse Deus. Sobre essa soberania. E ele dá continuidade, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. O louvor aqui nesse ponto não tem um sentido apenas musical, mas sim um estado de gratidão que permeia toda a sua vida. É como se ele estivesse dizendo, eu ofereço toda a minha vida em um louvor a Deus. Toda a minha vida é um louvor a Deus. O que quer dizer, irmãos, que é ótimo ter um ministério, é ótimo louvar, é ótimo cantar, mas a sua vida inteira deve ser uma manifestação de louvor a Deus. Tudo aquilo que você faz, todos os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua faculdade, deve ser uma forma de louvor a esse Deus. Não apenas o momento de cantar, mas o integrado da sua vida por inteiro. Um dos pontos que a reforma trouxe para nós foi o Só lhe deu glória, que parece que tem sido muito esquecido ultimamente. Só a Deus a glória. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Glorificar ao que vive para sempre não é algo realizado apenas em um culto de domingo à noite, ou cantando em um ministério. Tem a ver com todas as áreas de sua vida.
Fazei tudo para a glória de Deus. Isso quer dizer que os meus relacionamentos, quando eu sou atingido por esse evangelho, passam a mudar. Eles têm uma nova forma, um novo objetivo. O meu trabalho deve ter um novo objetivo. O meu trabalho deve ser para glorificar a Deus. Nós somos muito acostumados a olhar para o nosso trabalho como um momento simplesmente secular, um momento de conseguir dinheiro. Mas não é isso que a palavra nos fala. A palavra nos fala que o seu trabalho, os seus estudos, a sua família, o seu namoro, o seu casamento, tudo deve ser para a glória desse Deus. Você tem compreensão disso? Isso é uma verdade que entra no seu coração e lhe motiva a acordar segunda-feira de manhã, não chateado porque você vai trabalhar, mas feliz com a possibilidade de glorificar a Deus através do seu emprego, dando o seu melhor. Onde naquele momento, onde você tem a possibilidade de fazer uma coisa ilícita, uma transação que não deveria realizar, você olha para aquilo e você entende que o seu trabalho também é o seu ministério e você deve glorificar a Deus ali também, ser luz ali também. Nós somos luz nesse mundo e essa luz não pode ser escondida debaixo de absolutamente nada. Fomos chamados para brilhar a luz de Cristo em nossas vidas e brilhar em todo lugar e a todo momento. E olha só, isso tá vindo de um rei, o rei Nabucodonosor, que constantemente escutava isso, era bajulado com esses cantos ou com essas palavras. Ó rei, viva para sempre. É por isso que o rei fala isso. Louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Ele reconhece a sua mortalidade. Ele reconhece que o seu reino irá passar, que ele não irá viver para sempre. Mas o reino de Deus, sim, será perpétuo, será para sempre. Esse entendimento muda toda a maneira que ele tem de dirigir a sua vida. Ele passa a entender que o seu trabalho não é para sempre, seus relacionamentos não são para sempre, apenas o reino de Deus dura para sempre. Eu vivo em função desse reino. Eu não vivo em função das coisas que eu posso receber, das coisas que eu posso alcançar. As coisas que eu posso receber são misericórdia de Deus. Aquilo que eu posso alcançar é misericórdia de Deus. Mas tudo isso tem um propósito, que é glorificar a Deus. Quando você entende isso, o dinheiro que você tem passa a ser não só mais seu, mas passa a ser uma forma de você glorificar a Deus, uma forma de você olhar para o próximo em suas necessidades e poder servir a esse próximo. Você passa a entender que aquilo que você tem pertence a Deus. O carro que você dirige pertence a Deus. E por consequência disso, você não vai ser egoísta da forma como você lida com as suas coisas. Porque você olha para si mesmo como um mero administrador de tudo aquilo que você tem. Porque você compreende de que tudo aquilo que você tem é fruto da misericórdia de Deus. É muito fácil falar sobre isso quando se trata de questões materiais. Mas, irmãos, isso também se refere aos nossos relacionamentos. A como você lida com a sua namorada, como você lida com a sua esposa, como você lida com o seu marido, como você lida com seus filhos. E aqui fica um recado para os pais também. Eu sou professor de adolescentes, professor na EBD. E desde que eu comecei a ser professor de adolescentes, eu tenho sido muito chamado para uma realidade que me assusta muito, que é a quantidade de adolescentes que nós temos que não sabem o que é ser discipulados. Irmãos, eu fui um adolescente muito problemático. Eu não digo problemático naquele sentido de causar problemas socialmente, dar problemas para meus pais, ou de dar vergonha para os meus pais, de estar em festas, nada do tipo. Mas internamente eu fui extremamente problemático. Repleto de crises, repleto de caos, sem conseguir entender o que Deus queria da minha vida, sem conseguir acreditar em um Deus. E às vezes eu olho para aqueles que são mais velhos e eu me pergunto, será que eles passaram pela mesma coisa? Onde eles estavam quando eu era um adolescente, quando eu precisava receber uma instrução em relação a isso? Então, se você é um adulto, se você é um jovem, olhe para as crianças, olhe para os adolescentes e compreenda que até esses relacionamentos devem glorificar a Deus. Não permitam que os seus filhos vivam uma vida só dominical, sem conhecer verdadeiramente o Evangelho. Pais, não se preocupem tanto com o futuro dos seus filhos em termos profissionais, do quanto vocês devem se preocupar com a salvação dos seus filhos, com o fato deles conhecerem ou não a Cristo. Não estou dizendo que você não deve se preocupar com a faculdade que ele vai fazer ou com aquilo que ele vai fazer, mas a preocupação maior do seu coração deve ser com a salvação do seu filho, se ele conhece ou não a Cristo, se ele vive ou não, se isso é uma realidade ou não na vida dele. Mas aí é um questionamento para você. Isso é uma realidade na sua vida, primeiramente? Você, primeiramente, vive exclusivamente para esse Cristo, para que você possa chegar para Ele e apresentar esse Cristo, do qual tudo gira em torno? A partir desse momento, o rei, ele começa a parar de descrever aquilo que ele fez, esses fatos ativos, e ele começa a fazer declarações sobre Deus, declarações sobre quem Deus é. E ele inicia: esse Deus
cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. O fato de seu reino ser sempre eterno deve nos levar a duas realidades. A primeira realidade é de que se esse reino de Deus é realmente eterno, isso significa que nós vivemos, esse reino começa aqui. Viver o reino de Deus começa aqui. Já que esse reino é eterno, ele já começou. Ele não atingiu ainda a sua plenitude, porque essa plenitude só virá com a segunda vida de Cristo. Mas o reino de Deus já está entre nós, já se manifesta entre nós. E o que eu quero dizer com isso? Novamente, como eu disse, tudo gira em torno do reino de Deus. Tudo que você faz, seu trabalho, seus relacionamentos, giram em torno do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E eu pergunto para você, como você vive sabendo disso? Você vive buscando realmente o reino de Deus, buscando o quê? A realidade do qual a comunidade que cerca essa igreja, ela conhece essa igreja como uma igreja relevante para essa sociedade, que leva paz, que leva alegria, que leva justiça, que manifesta atos de justiça. No seu trabalho, você é conhecido como alguém que manifesta o reino de Deus, que manifesta a sua justiça, que tem a alegria do Espírito Santo e que tem essa paz. No seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento, alguém poderia olhar para você e ver realmente esse é um servo de Deus e manifesta o reino de Deus. Os puritanos, eles costumavam olhar para a igreja como uma extensão de suas famílias. O que isso quer dizer? Quando as suas famílias iam para a igreja, aquele era o momento onde todas as famílias, como comunidade, como igreja, estavam reunidas juntas. E a implicação disso era que, se você chegasse na casa de um puritano, o maior desejo que eles tinham, e isso não era uma coisa falsa, o maior desejo que eles tinham é que você conseguisse compreender que a união daquela família manifestava o reino de Deus. Tudo aquilo que eles faziam como família era para manifestar o reino de Deus. E todos os seus relacionamentos, tudo aquilo era para a glória de Deus. Como tem sido com a sua família? Como tem sido o seu relacionamento com os seus filhos, seu relacionamento com seus pais? Para nós que somos jovens, talvez a gente perca uma coisa que é extremamente preciosa e que vamos reconhecer daqui a uns anos, que é escutar os conselhos que nossos pais nos davam quando éramos mais jovens e lá na frente reconhecer que eles tinham razão. Eu tenho passado muito por isso, embora eu não seja tão velho assim, mas diversas coisas que eu estou passando na minha vida hoje, eu reconheço que os meus pais já falavam sobre isso há muito tempo. Você quer glorificar a Deus através da sua família? Obedeça aos seus pais. Ame seus pais e obedeça, cumpra a vontade deles. Reconheça o ministério que ele tem sobre a vida de vocês. E aos pais também, não aborreçam seus filhos. Isso é bíblico, tá? Provérbios. Novamente, tá, essa foi a primeira realidade. A segunda realidade. A primeira realidade foi o quê? Que o reino de Deus começa aqui. E a segunda realidade, que eu devo ansiar pelo reino em plenitude. Irmãos, anseiem pela eternidade. A eternidade de Deus é algo extremamente maravilhoso. A possibilidade de que um dia você vai estar diante do Cordeiro que morreu por você, todas as suas lágrimas vão ser cessadas. Quem sabe o que é sofrimento, quem sabe o que é sofrer, o povo de Israel estava nesse contexto. É saber que um dia você vai estar diante desse rei e acabou. Todas as suas lágrimas, tudo aquilo que você sempre lutou, todos os seus pecados, diante dele tudo cai por terra. A única coisa que permanece diante de Deus é a glória de Deus. E teremos a oportunidade de estar diante desse rei eternamente. Vai acabar. Seu trabalho não é para sempre. Sua faculdade não é para sempre. Tudo isso vai passar. Mas o reino de Deus é para sempre. Anseie por esse reino. Anseie por esse rei. O que faz do céu ser o céu é a presença de Deus naquele lugar. Então anseie pela presença de Deus. Anseie pelo reino dele. No céu não haverá ação social. No céu não haverá missões. No céu haverá o deleitar-se na glória desse Deus e o louvor eterno à sua majestade. O reino de Deus começa aqui. Anseie por esse rei, anseie por esse reino em plenitude, onde a justiça será feita plenamente, a sociedade será justa. Haverá um domínio de um rei que não é um ditador, não é um usurpador, mas é um rei de amor e um rei de glória. Quando ele fala sobre esse reino, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração, quando ele fala essa expressão de geração em geração, ele quer dizer exatamente isso, que teremos apenas um rei, ou seja, não há sucessores nesse reino, não há possibilidade de usurpadores.
será um rei para todos sempre. Ele dá continuidade. Todos os moradores da terra são para ele reputados em nada. Aqui, novamente, nós temos duas facetas. A primeira, ao afirmar isso, que todos os moradores da terra são para ele reputados em nada. A primeira quer dizer que ele é completo, que ele é absoluto. Então, isso manifesta o nosso estado de pecado. Diante desse Deus que é completo, que é absoluto, nós não somos nada. Somos apenas uma poeirinha cósmica diante desse Deus. Mas isso deve trazer uma realidade para você. Ainda assim, sendo nada, ele teve a misericórdia de morrer por você. Mesmo eu não sendo nada. Ele morreu por mim e ele morreu por você. Isso é uma realidade, isso é algo que exulta o seu coração, traz alegria na sua vida. Só isso já é motivo para você acordar sorrindo todas as manhãs de sua vida. Para você acordar sorrindo e morrer sorrindo. E eu sei que é muito fácil falar isso, mas diante das atribulações do dia a dia, nem sempre é tão simples estar sorrindo. Mas medite nessa realidade, você é nada e ele morreu por você mesmo assim. Que amor há maior do que esse? Do que esse rei que a gente acabou de conversar, morrendo por você. Eu costumo falar muito isso para minha namorada, de que eu posso pensar em todas as histórias que eu já escutei na minha vida inteira, todas as histórias da Disney que possam existir, mas eu nunca escutei uma história tão bonita quanto essa, quanto aquilo que é absoluto virar um homem e morrer por mim. Eu nunca conseguiria inventar uma história assim, porque eu estou pegando os extremos, eu estou pegando quem é tudo, morrendo por quem é nada. Não há história mais bonita do que essa, do que a história da cruz de Cristo. Que isso traga alegria para o seu coração. Cristo vive, ele reina. E a segunda faceta é que, se realmente o homem é nada, se realmente o homem é um estado mais inferior que você pode imaginar, por conta do seu pecado, diante de Deus o homem é nada, pense nisso. Cristo se fez homem, Cristo se fez nada. Cristo se fez nada por sua causa. Que amor há maior do que esse? Como Paulo fala em Gálatas, ele se fez maldição por nós. Na cruz ele toma nossos pecados, ele assume completamente nossos pecados. Eu estou falando de um rei, eu estou falando de um rei absoluto, se fazendo homem por minha causa e por causa de vocês. Um rei absoluto se fazendo homem, passando fome, passando sede. Que amor há maior do que esse? Como é possível que eu continue olhando para a minha vida da mesma forma, para os meus relacionamentos da mesma forma? Como é possível que eu continue permitindo a idolatria do meu coração tomar conta da minha vida? Como é possível eu continuar achando que eu vou viver para sempre e que o mais importante da minha vida é ter um emprego bom, é passar no melhor concurso possível, é ter uma família linda, 3 filhos, uma casa e um carro? Não estou dizendo que isso é ruim, não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que isso vem muito, muito abaixo da glória de Deus. Não é como se você tivesse um carro, uma casa, uma família e tivesse Cristo. Ou você tem Cristo e tem tudo, ou você não tem Cristo e você não tem nada. Ele não é um artefato, ele não é um acessório para você acrescentar junto com essas coisas. Ele é tudo. E ou você tem esse tudo, ou você não tem nada. Filipenses 2, escutem isso, Filipenses 2, de 6 a 8. Mas ele, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Temos muita facilidade em falar que já estamos crucificados em Cristo Jesus. Irmãos, o lugar da cruz não era um lugar cheiroso. Ninguém era crucificado dentro da cidade. Você era crucificado fora da cidade, onde tinha lixo, onde fedia, onde abutres passavam. Esperava a oportunidade de poder comer carne humana, carne de quem morreu ali. O nosso rei morreu nesse lugar. Se você reconhece que você é crucificado com Cristo Jesus, que aquele lugar foi o lugar que o seu Cristo morreu, reconheça a soberania dele sobre a sua vida, não só nos momentos bons, mas também sobre tudo aquilo que você passa, seja bom, seja ruim, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Ele dá continuidade. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Novamente, nós temos duas facetas aqui. A primeira, quando ele afirma, ele opera com os moradores da terra. A soberania de Deus cai sobre todos, sejam ímpios, não sejam ímpios. Todos são submissos à soberania de Deus. Mas na casa do Pai há muitas moradas.
Ainda que Deus seja soberano sobre todos, Ele nos deu uma ordem, não uma opção, mas uma ordem. Ide por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações. Nesse texto, ele fala que Ele é soberano e que Ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. Ou seja, Deus opera com nós, com os moradores da terra. Há uma faceta aqui que é extremamente missionária, de você ir até esses moradores da terra e desejar que eles conheçam a esse Cristo. Charles Spurgeon costumava dizer que ou você é um missionário, todo cristão, ou é um missionário ou é um impostor. Quem você é? Um missionário ou um impostor? Missões não fazem parte de um ministério dentro de uma igreja institucionalizada. Missões não são um ministério para alguns. Missão é um ministério de todos nós. Todos nós fomos chamados para proclamar esse rei, proclamar esse evangelho. Todos nós, eu, você, devemos ter uma vida missionária. O problema é que muitas das vezes pensamos em missões como arrumar as malas e ir para a África. Missões não é só isso, pessoal. No seu trabalho você deve ser um missionário. Na sua família você deve ser um missionário. No seu relacionamento você deve ser um missionário. Ou você é um missionário ou você é um impostor. Não há uma terceira via. Não há um terceiro caminho. É uma ordem do nosso Cristo. Cristo ordenou que fizéssemos discípulos, ou seja, Ele quer todos esses moradores dessa terra. Uma mulher a qual eu admiro muito, ela costumava dizer que a graça que nos atingiu é uma graça que gera responsabilidades. A graça que nos atingiu é uma graça que gera responsabilidades. Se você foi atingido por essa graça de Cristo, se você reconheceu que você é um pecador, mas se você reconheceu que é só a misericórdia dele que foi capaz de salvar você, não seus atos, mas exclusivamente a misericórdia de Deus, essa graça que te atingiu gera uma responsabilidade em sua vida. A responsabilidade de ser santo, de santificação, de olhar para a realidade a qual você está inserido, não mais com os olhos de um pecador, mas com os olhos daquele que foi redimido por esse Cristo. Enxergar todas as facetas do nosso mundo da maneira como Cristo olha, da maneira como Cristo enxerga. Enxergar o próximo como Cristo olha. Proclame o Evangelho, irmão. Proclame o Evangelho. Cristo vive. Estou quase terminando. Estou na metade, né? Falta só mais 4 vai. E ele termina a sua proclamação. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Não há quem possa questionar a Deus. Não há quem possa dizer, que fazes? Precisamos entender a soberania de Deus com humildade. Precisamos entender que as coisas nem sempre são como queremos. Mas Ele continua sendo soberano, mesmo quando as coisas não saem como queremos. Uma vida que cumpre tudo isso que eu falei, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que reconhece que tudo pertence a Ele, é uma vida que olha para a soberania de Deus sobre todas as coisas e reconhece que ainda quando as coisas não saem como queremos, Ele continua sendo um Deus soberano, um Deus eterno, e o seu reino dura para sempre. Aqui não há nenhuma reclamação por parte do rei sobre o tempo que ele viveu como animal. Não compete a ele a questionar os desígnios de Deus, por que durou 7 anos ou por que foi dessa forma. Compete a ele exclusivamente confiar nesse Deus, pois é Ele quem abre a ferida e Ele mesmo a trata, como Jó dizia. Para terminar, irmãos, acompanhem comigo, abram suas Bíblias em Romanos, no capítulo 11. Romanos capítulo 11, no verso 33. Eu gostaria de pedir que todos que estão com Bíblia pudessem acompanhar comigo, e quem não tiver, que possa acompanhar com quem está ao lado. Por diversas vezes, quando eu penso na minha vida, quando eu penso nos momentos onde eu não consigo enxergar Deus, onde eu sinto como se Ele não estivesse lá, onde eu não entendo os seus desígnios, é a sua palavra que traz o conforto. É a sua palavra que me leva até Ele. Essa palavra, irmãos, ela é viva. Ela é eficaz. Ela é extremamente eficaz. A palavra de Deus nos dá o entendimento. Lembra do entendimento? O entendimento sobre a realidade, sobre quem Ele é, sobre quem nós somos, sobre aquilo que Ele espera de nós, sobre o propósito que Ele tem para nossas vidas. Há alguns anos atrás, não muitos anos atrás, trancado no meu quarto, tendo crescido em um lar cristão, tendo escutado o Evangelho diversas vezes, eu peguei uma Bíblia, eu peguei uma palavra e eu li.
Eu li o Evangelho de Lucas, quando fala sobre a morte de Cristo, quando fala sobre a crucificação de Cristo. Naquele momento, uma verdade que eu já havia escutado diversas vezes soou para mim de uma forma diferente. Foi a mesma verdade que eu já havia escutado, mas num dia ela soou diferente. Aquilo invadiu a minha vida. Isso me trouxe uma alegria que eu jamais havia sentido antes. Primeiro, ela me atemorizou, porque ela revelou quem eu era. Ela revelou a minha condição de pecador. Ela também revelou que eu jamais seria capaz de pagar a minha dívida. Mas ela revelou que esse Cristo morreu por mim. Essa palavra, irmãos, confiem que Deus usa essa palavra, que ela pode transformar a sua vida. Deleite-se nessa palavra, corra para Cristo e corra para a palavra. Eu escolhi esse texto porque eu quero que, para aqueles que não conseguem enxergar a soberania de Deus, para aqueles que estão com um dilema em relação a isso, não se sintam pior dos pecadores, mas encontrem nesse texto o alívio para suas almas. Porque eu tenho certeza que isso aqui é eficaz e que isso vai transformar nossas vidas. E eu sei que a maioria de vocês conhece esse texto, mas eu gostaria de lê-lo junto com os irmãos, que vocês acompanhassem em silêncio enquanto eu leio esse texto, e que essa palavra possa entrar em nossos corações e possa ser fruto de meditação. Olha o que a palavra nos diz. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Pai, só a Ti a glória, Senhor. Só a Ti a glória, só a Ti todo o louvor, Senhor. Que a Tua palavra transforme nossas vidas, Senhor. Que a Tua graça seja nossa alegria, Pai. E que a Tua soberania seja o motivo do descansar de nossas almas, Senhor. Sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Sabendo que o Senhor é um Rei justo e o Teu reino dura para sempre, Senhor. Que possamos ansiar por esse reino, Senhor. Sermos missionários e mensageiros desse reino. Que a luz do Evangelho possa estar em todas as áreas de nossas vidas, Senhor. E que a Tua graça, Senhor, seja manifesta através de nós e apesar de nós, Senhor. Que possamos estar levando essa graça para outras pessoas, Senhor, através do Teu Evangelho, através da Tua palavra, Senhor. Que nós não mais sejamos os mesmos, mas sejamos transformados, Senhor. Que possamos contemplar a Tua glória, Senhor, e correr para Ti, Pai. Correr para Ti e correr para a Tua palavra, Senhor. Só a Tua graça nos basta, Senhor. A Ti toda a glória, Senhor. Só a Ti, Senhor, toda a glória. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro, Senhor. Amém.